Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver e ouvir esse vídeo. Carlos Oliveira aqui, desde seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, debaixo desse frio de menos 14 graus hoje, apesar que você pode perceber esse sol brilhante. Eu escutei alguém dizer um dia desse que é luz de geladeira, porque tá frio com força. Vamos lá, pessoal. Então, no nosso vídeo anterior, na primeira parte, nós falamos a respeito da força, do poder da oração, correto? Ali estivemos falando, tomando por base Daniel e comentamos alguns pontos que aqueles que já assistiram o vídeo já conhecem. E se você não assistiu ainda a primeira parte, recomendamos que você assista a primeira parte do vídeo. Então falamos a respeito de Daniel, o costume, a prática que ele tinha de orar 3 vezes ao dia, os 21 dias de oração de Daniel e de jejum também que ele fez, que ele fazia, o qual Deus enviou um arcanjo para trazer uma mensagem e teve a oposição inimiga. E hoje nós queremos continuar falando por que é importante você desenvolver a prática de oração na sua vida. Toda a Bíblia ela está repleta de grandes exemplos de homens e mulheres que venceram, que obtiveram grandes vitórias, inclusive vencendo a força da natureza através do poder da oração. Podemos utilizar como exemplo Moisés. Moisés, ele tinha o costume de orar, tinha o costume de falar com Deus. Quando ele tira o povo do Egito, da terra de escravidão, e ele chega em frente ao Mar Vermelho e ele vai clamar a Deus, vai orar a Deus, e por incrível que pareça, vem a resposta de Deus e diz assim: por que clamas a mim? Por que está orando agora? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga a sua procissão. Então a pergunta, talvez você diga, não tinha que orar? Sim, tinha que orar. Ele já tinha feito isso na sua vida anterior, no seu costume diário de oração. Então, a oração é importante, mas tem momento que é momento de prática, de colocar em prática. E ali foi onde ele deu a ordem e as águas do Mar Vermelho partiram-se em 2 e o povo passou a pés enxutos, como diz a Bíblia. Então, é um grande exemplo de saber quando orar, mas também saber quando atuar, quando agir. E Deus deixou essa lição para Moisés e para todos nós. Um outro exemplo que posso me lembrar agora sobre a oração é a vida de Ana. Ela não tinha filhos e ela foi clamar a Deus. Ela foi orar a Deus, se humilhou diante de Deus, clamando. Era uma necessidade que ela tinha de ter um filho. Ana, a esposa o marido dela, parece que se chamava Eucana. E o sacerdote vem e começa a conversar com ela, pensa que ela estava tomada, que tinha tomado uns drinks, e ela disse: não, meu senhor, simplesmente eu sou uma mulher amargurada e estou aqui clamando pela minha necessidade. E 1 ano depois ela estava com seu filho no braço. Então a oração ela tem o poder de abrir as portas do milagre e da bênção para nós. Tem um outro exemplo incrível esse. Eu não lembro o capítulo e o versículo agora, mas é a história de Jabes. Jabes, a Bíblia simplesmente diz assim: e orou Jabes a Deus
e Deus lhe concedeu a sua petição. Mas se você buscar lá no texto bíblico, a oração de Jabes foi uma oração muito curta, muito pequena. Ah, se tu me concedesse a bênção. Uma oração pequena, mas eficaz. Então não é o muito orar, não é o muito falar, não é o muito pedir, é a fé com que você pede a Deus. É a fé com a qual você clama a Deus, você busca a Deus. Então, essa oração de Jabes me chama muito a atenção, porque foi uma oração curta e diz a Bíblia que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido e o tornou um homem rico e próspero. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, comecemos, colocando a mim também, a pôr em prática a nossa vida de oração. Devemos começar a dar mais valor à força da oração, à importância da oração, porque quando nós oramos, os milagres começam a acontecer. E o próprio Jesus, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e se vos abrirá. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, como pode ser aberta? Através da oração. Podemos ter exemplo de Josué orando, interferindo na força da natureza. Podemos ter exemplos como Elias, que orou e desceu fogo do céu para vencer os seus inimigos. Temos exemplos como Jonas e tantos outros. Tem um homem também na Bíblia, desculpe, era o rei Ezequias, se não me falha a memória, diz que ele estava acometido de uma enfermidade. O profeta veio, disse que ele ia morrer, que preparasse, que arrumasse a sua casa, e ele se voltou à parede e ali orou e disse: Deus, Senhor, lembra das esmolas que eu tenho feito, lembra do que eu tenho feito, me concede mais dias de vida. E Deus concedeu para ele mais 15 anos de vida. Um homem que estava já condenado para morrer no dia seguinte, basicamente, né? Se assim a gente pensa, entende, e Deus lhe concedeu 15 anos mais. Então, a oração, ela traz cura física, a oração, ela traz cura espiritual, a oração traz cura emocional, a oração traz a bênção da prosperidade financeira, a oração, ela traz consolo e a oração traz paz. Então, vamos atuar através da oração, pedindo a Deus, clamando a Deus, decretando, decretando que as bênçãos, elas vão acontecer por meio de quê? Por meio da oração. Que você e eu, meu amigo, possamos dar mais valor e voltar a praticar nossa vida diária de oração. Eu tenho conseguido muitas bênçãos através da oração. Como devemos começar a nossa oração? Primeiro agradecendo, exaltando a Deus pela sua magnificência, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradecendo é a forma correta da gente começar a orar, é em agradecimento, em louvor a Deus. Depois, lembrando de pedir pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos. Aqui eu estou na frente da casa dos meus vizinhos, estacionado aqui perto de minha casa, e orar por eles, pedir a bênção de Deus para eles. Pedir a bênção de Deus para os nossos filhos, orar para que Deus os abençoe, os nossos netos, no caso eu tenho 2, Israel e Késia. Um beijo do vovô no coração de vocês. Meu filho Ezen Kitlis,
É bíblico o nome do meu filho, olha aí, hein? Essa é em Kitlis, é bíblico. Está em Josué 29 e 40. Josué capítulo 29 e o versículo 40. Está a junção dos dois nomes. Essa é em Kitlis, dos Anjos de Oliveira. Então, pessoal, aí é que vamos orar pela nossa vida. A oração, ela nos ensina a não ser egoístas. A oração, ela nos ensina a agradecer a Deus e através do agradecimento, através da gratidão, as portas se abrem para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os teus negócios, que os novos decretos que você está fazendo comecem a acontecer, que você realmente esse ano 2025 seja muito mais abençoado do que foi o ano 2024. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, se puder, se quiser, deixa um like e deixa um comentário. Se puder e se quiser. É grátis para José e para Mané.